Olá pessoal, estou aqui de volta e para você que ainda não me conhece, eu sou o Matias. E esse é o nosso quarto vídeo da série Tudo é criado pela imaginação, o mundo é sem forma. Como eu disse no vídeo anterior, nesse vídeo de hoje nós já vamos começar a falar de alguns assuntos que não é mais assuntos da ciência, assuntos da física, vamos dizer assim, é da metafísica. Porque chegamos em um limite que a física e a ciência já não pode mais explicar. Para a grande maioria, não consegue mais ser uma aula didática, vamos dizer assim. Então vai exigir agora uma expansão de consciência. Vai exigir que você remova alguns paradigmas, remova algumas crenças limitantes, enfim, algumas coisas que podem te bloquear. Se você for pensar da forma tradicional, você não vai conseguir captar informação. Então, assim, eu já te peço que se você for comparar o que eu vou falar aqui com os ensinamentos tradicionais, você vai ficar descrente, vai criticar. Mas se você tiver uma expansão de consciência, que eu tenho certeza que os meus seguidores, as pessoas que acompanham o meu trabalho, são pessoas que estão buscando expandir a consciência, que estão buscando ser melhor, vai conseguir entender o assunto que eu vou estar falando aqui. E com isso vai ampliar a visão para várias outras coisas. É claro que nesse vídeo eu não vou explicar todo o assunto, porque o assunto é bem vasto, mas aí nós vamos fazendo uma quantidade de vídeos que for necessário dessa série. Então vamos começar lá. Eu trouxe aqui um fio comum, fio de energia, né? Então nós vamos ver aqui que esse fio, ele é um fio formado por átomos. Isso, formado por átomos. Esse carinha aqui, ele é todo constituído por átomos, né? Então, assim, aqui dentro tem os elétrons em alta velocidade. Trilhões de elétrons e átomos estão formando esse fio. Porém, nós aprendemos na escola que se colocarmos uma corrente elétrica aqui, ou seja, se eu ligar a energia nesse fio aqui, ele vai criar um campo magnético. Por isso que a energia, juntando com o magnetismo, é o eletromagnetismo, né? O campo magnético, se ele estiver em movimento, ele cria energia elétrica. E a energia elétrica cria o campo magnético e vice-versa. Então, assim, aqui, se eu colocar energia, ele cria esse campo magnético. Porém, se eu tiver um ímã, isso aqui é uma moeda, mas se eu tiver um ímã, e eu fazer isso com esse ímã em uma determinada velocidade, o que vai fazer? Vai gerar energia. O campo magnético vai criar energia, vai ser o contrário. Beleza? Se eu colocar energia aqui, vai criar um campo magnético. Se eu colocar um campo magnético girando, vai criar energia. Oposto, né? Beleza, você vai entender isso agora de forma prática. Então, esse cara, ele é formado por átomos. Ele é energia. Só que existe uma energia que está em volta aqui também, de tudo. E em volta dele também. Só que nós não vemos. Mas você vai ver agora. Beleza? Esse é um motor de impressora. Mas esses carrinhos de brinquedo têm esses motores também, só que são menores. Aí, aqui dentro desse motor, tem dois ímãs, né, com polos opostos, polo sul e polo norte. E tem uma bobina de fio. Só que esse cara parado aqui, ele não gera energia. Sabemos que tudo aqui é formado por átomos e os fios ali dentro, eles são formados por átomos. Lógico, eles têm bilhões de elétrons também. Só que como que nós fazemos para arrancar esses elétrons dali e transformar em energia visível, uma energia que a gente possa ver? Precisa criar um movimento. Se eu conseguir colocar um movimento contínuo nesse motor, ele vai gerar energia. Esses dois fios aqui, vai sair a energia que nós conhecemos. Você vai ver isso agora. Porém, se eu paro, a energia para. Só que essa energia, ao meu ver, ela para. Mas a energia, não tem como você parar a energia, não tem como você destruir a energia. Não se sabe o início da energia. A teoria que se tem é no início do Big Bang, mas enfim, não vamos entrar nesse assunto. Mas a energia não pode ser destruída, ela só pode ser modificada. Mas a energia está em tudo. Então, como é que eu faço para poder arrancar os elétrons desse fio, né? Gerando um movimento.
Então, quando o campo magnético gira em volta do fio, ele tira os elétrons dali e gera energia, né? Então, ó, o movimento. Não tem nenhuma pilha aqui dentro, não tem nenhuma bateria, só o movimento da bobina de fio em volta do ímã. Então, energia. Só que se eu colocar um movimento contínuo aqui, essa luz vai ficar acesa de forma contínua, assim como uma lâmpada, né? E se eu tiver um movimento aqui eterno, se eu conseguir colocar uma coisa aqui para girar de forma eterna, essa lâmpada vai ficar acesa de forma eterna. Lógico que, como é uma coisa material, ela está sujeita à impermanência. Então vai acontecer em algum tempo da história dela queimar, assim como as lâmpadas queimam e você não vai ver. Mas eu quero dizer que se esse sistema fosse 100% perfeito, que não estivesse sujeito a uma falha, né, e ele durasse, sei lá, 10 mil anos, e eu tivesse um movimento aqui, essa energia ficaria aqui, essa lâmpada ficaria acesa por 10 mil anos, né? Então o que eu quero dizer aqui agora aqui abandonamos a física tradicional. Vamos para conhecimentos mais avançados. Essa energia, ela não está presa ali. Embora exista um objeto que consiga pegar nas mãos, embora está ali um ímã que é um campo magnético, embora esteja o fio ali, mas a energia ela está por todos os lugares. A única coisa que aquilo ali é um recurso, um aparelho que faz com que capte essa energia e transforma nessa energia visível. É tanto que nós não conseguimos ver energia. Nós só sabemos que ela está ali porque nós vemos a lâmpada. E é o mesmo exemplo. Esse motorzinho aqui é o mesmo motor que tem nas hidrelétricas, que tem nas termonuclear, que tem na eólica, enfim. Lá só muda o tamanho. E aí, de acordo, eles captam essa energia da existência assim, do universo, e essa energia é canalizada para ser a energia elétrica que chega à nossa casa. Beleza? Eu acho que até aqui ainda foi mais fácil de entender. Agora vamos começar a entrar em uma parte mais complexa. Aqui na minha frente, à minha volta, atravessando o meu corpo, atravessando esse aparelho, atravessando essa parede, existem ondas, frequências de raio gama, infravermelho, micro-ondas, rádio, ondas de rádio, onda de TV, raio-x, tudo está atravessando por todos os lugares. Na verdade, não está nem atravessando, né? Eles estão interagindo com tudo. Só que, no caso, os raios-x ou raio gama, é uma quantidade muito leve, muito pequena. Os objetos, eles emitem radiação de forma natural, mas é muito pequena que não chega a ser agressivo para o nosso corpo. Se o nosso corpo ficar exposto à radiação, causa câncer, enfim, né? Não precisa nem entrar em detalhe. É radioativo, aquilo é destrutivo para o corpo. Mas a quantidade que nós recebemos é pequena. Existe uma unidade internacional que mede isso. É um sistema de medição de radiação, enfim. Depois talvez eu coloque aqui e você veja sobre isso. Mas nós estamos sendo bombardeados o tempo todo, atravessado, e o nosso corpo também emite essas radiações. Então agora começou a expansão de consciência. Se eu olho para o vazio, eu não consigo ver o som do rádio passando por aqui, né? A emissora está em algum lugar da cidade aí ou de outro país que está emitindo lá umas vozes do locutor ou a música está passando e essa onda está passando aqui por mim. E eu não consigo ver ela, nem consigo ouvir. Porém, se eu tenho um sistema que consegue captar e decodificar e transformar essa onda em um som audível, é possível saber o que essa onda significa, qual é a conversa que está passando por aqui, né? Ó, preste atenção, isso exige expansão de consciência. A onda chegou no rádio, no aparelho, o aparelho decodificou, ele vai mandar de volta a outra onda, só que é uma onda agora decodificada, que o meu ouvido vai conseguir traduzir aquilo. Por exemplo, o locutor disse lá, bom dia, e essa onda veio, né? Chegou lá no rádio. O rádio decodificou e ele mandou outra frequência para cá. E o meu ouvido ouviu. Agora eu sei que ele está falando bom dia. Só que aí entra outra coisa. E se ele dissesse bom dia em mandarim? Se ele dissesse bom dia em inglês? Se ele dissesse bom dia em alemão?
sei lá, uma língua que eu não conheço, a minha mente, o meu cérebro, não ia saber o que esse cara estava falando. Eu ia ouvir um barulho, só um barulho, que eu ia saber que é uma voz, mas eu não conseguia entender o que ele está dizendo. Percebe? Já começou a expansão de consciência aí. Então, o nosso cérebro, nem vou falar da mente, o nosso cérebro, ele só consegue captar aquilo que ele conhece. Percebe? Só aquilo que ele conhece. Até no meio científico isso é meio complexo. Depois que você começa a desenvolver meditação de uma forma profunda, que você começa também a estudar, a meditar sobre as coisas, a realidade do mundo objetivo, você começa a ver que existem muitas falhas. Só que essas falhas elas são compensadas de uma forma que elas encaixam muito perfeito no nosso mundo e elas funcionam. Mas de forma mais elementar, assim, elas na verdade não é nada daquilo. Então, assim, percebeu sobre as ondas de rádio? Da mesma forma, as informações que nós recebemos na escola, nós absorvemos aquilo como uma verdade. É verdade. Os livros estão ensinando. É verdade. O meu pai me ensinou, a religião me ensinou, o professor me ensinou, o meu amigo, a televisão, e você cria essa verdade para você. E no momento que essa é uma verdade, o cérebro sabe interpretar aquilo. Mas uma coisa que é diferente daquilo, ele não sabe interpretar. Do mesmo jeito que eu falei sobre o idioma. Porém, se o cara está falando em inglês e aí você não entende o inglês. Mas se você começa a estudar inglês, aí você vai entender inglês, porque você reprogramou a sua mente, o seu cérebro, para entender aquela língua. Eu espero que você esteja entendendo. Eu sei que está ficando meio embaraçoso aqui, mas beleza. É como que eu falei no vídeo anterior sobre as cores, né? Que na verdade as coisas não têm cor, né? Os átomos eles não têm cor, não têm cheiro, não têm gosto. Só que os nossos olhos, que também são formados por átomos, eles conseguem captar uma certa frequência, uma certa vibração, né? De comprimento de onda, e ele interpreta como uma cor. É um comprimento de onda, não é uma cor. A luz do sol vem, bate aqui nessa moeda, né? E aí quando esse comprimento de onda bate ali no elétron e ele solta de camada, nesse salto ele solta também um comprimento de onda. E esse comprimento de onda, ele, dependendo da formação estrutural atômica, é comprimento diferente. Então, alguns comprimentos, os meus olhos interpretam aquilo como azul, ou vermelho, ou amarelo. Mas isso não quer dizer que seja essa cor. Essa é a interpretação que o meu cérebro faz, né? É tanto que uma mesma pessoa já começa a ver as coisas um pouquinho diferente uma da outra. Por exemplo, esse fio é azul. Eu posso ver ele como azul muito escuro. Ou eu posso ver ele com azul mais ou menos. Outro pode ver um azul mais claro, né? Um animal, por exemplo, o cachorro, ele veria de outra cor. Uma cobra, ela veria isso talvez, sei lá, vermelho, por causa da forma de visão dela. E assim vai diversificando. E aí você fala, quem tem a verdade? O cachorro, você, o outro animal, o outro? Não existe verdade absoluta. Existe a forma de interpretação. Então, assim, para o nosso mundo material, de fato ele é azul, então nós aceitamos que esse fio é azul, né? Mas no íntimo da matéria, ele não tem nem cor. Da mesma forma, a onda também que chegou à informação, ela não tem informação nenhuma, tipo assim, você está entendendo? O cara falou bom dia. Se eu olhar para o ar aqui, não existe bom dia, existe a onda, o comprimento de onda. Agora, o aparelho decodificou aquele comprimento de onda se transformou em outro comprimento de onda que é audível para eu poder ouvir. Eu imagino que esteja dando uma loucura talvez aí, mas vamos chegar lá. Então, quando a gente está em um processo profundo de meditação e a gente contempla sobre essas coisas, e aí você começa a observar a natureza elementar, você começa a ver os enganos que nós nos envolvemos. Por isso que o título desse vídeo é Tudo é criado pela imaginação, o mundo é sem forma. Mas isso parece muito louco, assim. Mas, cara, você está me dizendo então que a minha casa não existe? Você está me dizendo que o planeta não existe, que o universo não existe?
Não, eu não estou dizendo. Ele existe e ao mesmo tempo não existe. E por fim, existe, porque nós captamos, né? Nós decodificamos tudo isso e assim cria a nossa realidade. Então não tem como negar. Mas de acordo com a expansão de consciência, todo o seu mundo começa a ficar diferente. Não é um diferente assim que vai virar outro mundo, mas a compreensão, a forma... Vamos colocar aqui, por exemplo, quando Jesus diz que você é capaz de transportar uma montanha. Qual é a compreensão? Que já que tudo é construído de forma mental e nós acabamos de concluir nos vídeos anteriores que tudo são átomos, ou seja, os átomos eles se juntam, se agrupam e formam moléculas. E as moléculas é que se forma, no caso, uma célula ou que forma uma pedra, enfim, qualquer coisa. Então tudo isso é móvel, né? A montanha inteira ela é móvel, né? Na sua estrutura mais elementar, ela é móvel. Ela não é aquilo que nossos olhos vê de forma fixa, dura e rígida ali. Ali são átomos em bilhões de vibrações ali, um em volta do outro, mas são móveis. Então, assim, a minha visão é que ela esteja ali parada e estática. Mas e se a minha visão, ou seja, a minha convicção interior, a minha força interna, fosse capaz de ver ela indo? Você consegue entender? Eu acho que tá meio difícil de entender, né? Mas assim, aquilo é móvel, aquilo não está lá. É como aquele filme Matrix, que o Neo vai, não sei se você já assistiu esse filme, uma hora eu vou falar um pouco mais sobre esse filme. Neo olha para o menino, um mongezinho lá, né? E ele está entortando as colheres. E aí Neo fica curioso com aquilo. E aí pergunta para ele. Aí ele fala, não, eu não estou entortando a colher. E você não consegue entortar a colher. É você que entorta. Só que aí a pessoa pensa, pô, mas se eu entortar assim a colher vai entortar? Que o filme mostra assim. Não, mas não é. É a percepção. É a forma como ele quer ver. Entende? Se ele quiser ver a colher reta, em pé, ele vai ver. Mas se ele quiser ver a colher torta, ele consegue ver a colher torta. Mas não é algo racional que você consegue fazer no nível da mente, tipo assim, eu quero ver a colher torta e ela vai ficar torta. Não, é uma coisa que eu chamo de convicção e que o Neville Goddard chamou de assunção e que Jesus chamou de fé e que tem outros nomes, mas é algo grandioso dentro de você, é uma convicção, eu chamo de convicção. É uma convicção de que você pode moldar aquela realidade, pode modificar aquela. Então, assim, toda a nossa realidade, todo o nosso mundo, ele começa a ficar de uma forma muito maleável. Você não consegue mais ver as coisas de uma forma tão rígida e que você não é ninguém mais no mundo, e que você não consegue fazer nada e que você é um pobre ser mendigando no planeta. Não, você começa a descobrir o seu poder interno, você também começa a se desapegar de muita coisa. Quando você começa a entender isso, você começa a desapegar de muita coisa. É por isso que os mestres, né, vamos dizer, colocar o exemplo de Buda. Cara, como é que um cara com uma inteligência, um conhecimento daquele, o cara andava na rua com uma canequinha na cidade, lá nas fazendas, pedindo comida, só para comer um almoço. Só isso que ele fazia. Comia um almoço, ele e os discípulos dele ficavam o resto do dia sem comer. Cara com uma capacidade dessa. Por que ele não se tornou então um multibilionário, um milionário, sei lá, tomou muitas terras? Porque pela compreensão profunda dele, ele viu tudo isso como imaterial ou algo assim sujeito à impermanência. Por fim, sem valor, né? Não estou dizendo aqui que o mundo material não tem um valor e que você não deve buscar riqueza. Longe disso. Não. Fique rico. Seja um sucesso. Mas eu estou falando que, pela compreensão maior que você adquire, essas coisas materiais não se tornam mais o seu centro. E outra, você não se move em direção a isso como seu centro de felicidade. Isso é seu centro de felicidade. Não, você agora, isso e você é como se fosse assim, uma participação. Essas coisas são boas, você curte, você usufrui, você vive, e você tem todo o direito de viver, mas não é mais de uma forma muito cega, como fosse uma pessoa totalmente ignorante. Não vou entrar sobre esse assunto aqui nesse vídeo, porque senão nós vamos perder o foco. Mas aí, então, um cara que nem Jesus, que nem Buda, que nem entre outros, eles conhecem toda essa questão muito profundamente. Então, assim, essa ganância,
esse medo, esse desespero que o ser humano tem, isso é apenas superficial. Se você conhece essa estrutura de uma forma muito profunda, então esses medos já desaparecem. E eu falo isso por experiência própria. Você tem muito medo, você tem muita insegurança, você é bombardeado por todo lado quando você vive na ignorância. Mas quando você começa a conhecer de uma forma mais profunda a si mesmo e a estrutura elementar da vida, você começa a ficar muito relaxado, muito mais tranquilo, muito mais centrado, né? E aí você começa a nascer um poder muito grande em você. Não é um poder de sair dando raio de fogo como os deuses da Grécia, assim, né? Nós temos isso na mente, assim, de que, pô, se eu fosse um deus, assim, de levantar os materiais, se eu conseguisse pegar o vento e jogar o vento para frente e baixar as nuvens, todo mundo ia ficar ao meu pé, porque eu sou Deus. Nossa, isso é uma coisa do ego, assim, né? Então não dá nem para comentar sobre esse assunto. Mas sim, nós todos somos esse centro de poder de uma forma muito, muito, muito grande, como você tem entendido já nessa série, que como toda a matéria, na verdade, não é nada disso que nós pensamos, por trás de tudo isso existe uma consciência. E aí nós vamos trabalhar um pouco mais da agora para frente para poder cada vez mais despertar essa consciência. E de acordo com que ir despertando essa consciência, o mundo material vai se tornando uma consequência. Você está vendo aqui que não existe esse mundo físico estruturado e que nós não participamos dele. Nós participamos totalmente, como eu falei para você, das ondas de rádio, né? O cara que ouve o som, ele entende aquele som porque ele sabe aquele idioma, foi um programa. Se você tivesse nascido em outro país, você não ia conseguir captar aquela informação. O cara está lá lendo um texto, mas você não sabe o que aquele texto significa, porque ele está falando em um idioma. Mas se você fosse daquele país dele, você ia entender. Mas você percebe a limitação da mente? Não vou falar aqui nem de assunto mais profundo, só estou falando disso aqui. Então, assim, quantas informações que nós recebemos no dia a dia, que são milhares de informações, e essas informações são distorcidas pela nossa capacidade mental. Então nós não vemos a realidade do jeito que ela é, nós vemos de acordo com os nossos filtros. Nós temos filtros internos. É tanto que uma pessoa pode dizer a mesma coisa para duas pessoas diferentes, tá você e seu amigo aqui, e chega seu patrão e fala para vocês dois, você pode ficar ofendido e o seu amigo não ficar ofendido. Ele vai interpretar de outra forma. Ou você também pode interpretar de outra forma e seu amigo ficar ofendido. Percebe a imaterialidade das coisas? E isso aqui eu só estou falando exemplos rasos, mas de exemplo mais profundo, a coisa desce um pouco mais. Bom, eu acho que esse vídeo já está bastante longo. Nós vamos falar mais sobre esses assuntos nos próximos vídeos. Eu sei que ficou um pouco meio embaraçoso aqui, tanta informação. Você volta o vídeo de novo, assista. Depois, o outro dia, você assiste de novo. Porque de acordo com que nós vemos as coisas por mais de 1, 2, 3, 4, 5 vezes, aquilo faz com que prestamos atenção em assuntos que não tinha visto antes, né? Quando você vê um vídeo, por exemplo, e você vê ele pela segunda vez, tem informações ali que você não captou. Ela estava lá, mas você não captou. É como um filme. Você assiste um filme pela primeira vez. Quando você assiste ele pela segunda vez, tem coisas lá que você não viu, que agora você está vendo. Então essas informações complexas assim, é bom você ver, rever, rever, quantas vezes for necessário. Não faça isso em um dia só. Faça em dias alternados, porque aí você vai juntar informações. A informação de hoje, mais a informação de lembrança que você tem, mais a informação de um conhecimento que você adquiriu. E aí quando você vê no outro dia, você compreende e outra coisa e outra coisa. Beleza? Vou ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora mesmo. Clique aqui na sinetinha para ativar as notificações, que assim que eu postar um novo vídeo, você recebe em primeira mão sem perder nenhum conteúdo. Dá o seu like. Isso também faz com que o YouTube perceba que o vídeo ele é relevante, que o vídeo é interessante, faça chegar mais pessoas. E assim nós vamos criando uma expansão de consciência no mundo. Compartilha com seus amigos, compartilha com um grupo, compartilha com pessoas que você sabe que está buscando se autodesenvolver. Beleza? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.